Alô, alô, galerinha deste Piauizão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Alexandro Kessler, professor de matemática. Vou estar acompanhando vocês até o finalzinho desse ano, não é não? Iniciando o nosso novo semestre letivo, segundo semestre letivo, partiu agosto, já pensou? Partiu agosto, menino! Matemática Zona, quem que gosta da matemática? Quem que gosta? Eita, tô vendo daqui, ó, estão levantando a mãozinha de forma tímida aí. Eu tenho certeza que você gosta. Gosta não, professor? Gosta. Sei que gosta, tem que gostar, gente. A matemática, ela tá no nosso cotidiano. A gente tá mexendo com essa matemática dia a dia, seja na hora de fazer uma compra, seja na organização financeira familiar, a matemática vai estar sempre presente. E hoje, professor, o que é que o senhor trouxe para a gente estar discutindo? Hoje vai ser bem tranquilo, vai ser bem light. Trouxe algumas curiosidades matemáticas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vai replicar para frente, vai passar para o seu colega, vai passar para o seu mano, para a sua mana, porque realmente é bem interessante. Professor, dentro dos conteúdos que serão distribuídos no ano letivo, a gente está focando bastante na questão do Enem também, estamos? Estamos sim. A gente escolheu os conteúdos a dedos. Óbvio que seguindo a matriz curricular do EJA, sétima etapa, ok? Para que vocês estejam preparados para o Enem lá na hora daquela prova. Vamos lá iniciar? São duas aulinhas rápidas, mas como a professora Rejane colocou, bem direcionadas e com um grande aproveitamento. Hoje vocês vão aproveitar algumas dicas matemáticas, curiosidades, como eu coloquei aqui para vocês, para realizar algumas situações, problemas que às vezes, para alguns, se torna bem complicada. Vem aqui comigo, olha só. Tá aí na telinha de vocês, conteúdo de hoje, bem light. Hoje a gente vai apresentar essa matemática para vocês de uma forma mais lúdica, tá bom? Para torná-la mais atrativa. Curiosidades, professor? É sim. Vem aqui comigo. Olha só o que é que a gente vai tentar apresentar para vocês agora. Opa, tá aqui embaixo. Gente, multiplicação. O pessoal gosta de multiplicação? Gosta ou não gosta? Professor, multiplicação mais ou menos, tem que aprender a tabuada? Tem. Eu costumo até colocar para todos os alunos que acompanham as nossas aulas. Cara, já tem uma metodologia nova que diz que o cara precisa apenas saber chegar ao resultado. Eu sou um pouco mais antigo. Eu sou daqueles que culturalmente aprendeu que a tabuada é de obrigatoriedade do aluno. Então, eu vou continuar com esse pensamento e tento até justificar e provar o porquê da tabuada ser fundamental e essencial para você compreender a matemática como um todo. Então, se você sente dificuldade com esse quesito, que é a tabuada, vamos tentar aprender. Faz a tabuada uma por dia, professor. Faz a tabuada do 1, aprende. Amanhã faz a do 2, faz a do 3, faz a do 4. Professor, tabuada é sim. Professor, além da tabuada, que a gente tem que saber para multiplicação, o que mais me dá trabalho, sabe o que é, professor? É trabalhar com frações, com números com vírgulas, professor. E o pior que está inserido na matemática como um todo, tanto como conteúdo específico, como conteúdo que é cobrado de forma indireta dentro de outros da matemática, dentro de outros segmentos da matemática. Tem como facilitar essa parte aí? Tem sim. Olha só o que foi que eu trouxe para estar trabalhando com vocês aqui, bem bacana, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Multiplicação, tá vendo aí na telinha? Método chinês. Já ouviu? Chinês, professor? Já não gostei muito não. Esse negócio dessa pandemia aí da China, método chinês, mas nessa parte aqui da matemática eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma multiplicação bem diferente. Adição e subtração de frações, professor. Olha o nome lá, método da borboleta. Você conhece? Professor, se eu perguntasse para vocês, adição e subtração de fração é aquela que lá no ensino fundamental, o tio, não é a tia, dizia para a gente o seguinte, professor, eu sou obrigado a tirar o MMC? Essa aí mesmo, tá lembrado? Você lembra como é que faz para tirar o MMC? Lembra? Não, mais ou menos. E se eu disser para você que dá para somar e subtrair frações sem tirar o MMC, você acredita? Vamos já ver nesse método da borboleta. Raiz quadrada. Vou ver se vai ser possível, mas se não for possível nós trabalharmos todos esses tópicos hoje, que são de curiosidades, é para a gente brincar um pouquinho com essa matemática, tá bom? A partir da outra semana a gente dá o pontapé inicial nos conteúdos letivos, que são aqueles que serão cobrados efetivamente
em avaliações, tá bom? Mas isso aqui cai na prova? Cai de forma indireta, porque eu sabendo tudo isso aqui, me facilita a compreensão de todos os novos conteúdos que ainda estão por vir. Tem a raiz quadrada, um método prático, eu tenho o teorema de Pitágoras relacionado a valores pitagóricos. Mas vamos iniciar para você verificar? Multiplicar, você sabe? Você pode ir participando aí com a gente aí na aula, estou acompanhando aqui vocês. Vamos iniciar aqui, professor, este processo interessante dessa multiplicação aqui, que é o método chinês, professor. Newtomar, não está passando, Newtomar. Não está passando, já trisquei, ó, 2 vezes. Passa para mim, por favor, o slide, não está passando aqui para mim. Deu uma travada. Opa, uma multiplicação, deixa eu ver se voltou agora. Ainda não. Passa de novo, Newtomar, por favor. Olha só, uma multiplicação diferente. Eu tenho certeza que todos vocês, mais uma vez, pronto, parou um pouquinho, Newtomar. Eu tenho certeza que todos vocês sabem multiplicar, sabe? Como é que eu faço o processo tradicional da multiplicação? Voltou a funcionar, grande Newtomar. 12 vezes 13 aqui, professor. O processo tradicional é aquele, ó, 12 vezes 13. Aí agora vamos para a tabuada. Olha a tabuada sendo aplicada. Vocês podem já ir participando aí. Eu vou apresentar uma multiplicação diferente. Esse aí é o método chinês, professor? Ainda não. Ainda não. Vamos por partes. Vamos fazer aqui o processo tradicional. Como é que eu multiplicaria aqui, professor? 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Coloca um igualzinho assim, não é, professor? 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. O que é que eu faço com esses valores aqui, professor? Soma agora, não é? Baixa aqui o 6. 3 com 2 dá 5. E baixo 1. Quanto foi que deu a nossa conta aí, professor? 13 vezes 12 dá 156. Memoriza aí para mim. Memoriza aí para mim, tá bom? E a outra conta lá, 21 vezes 32, vamos fazer pelo processo tradicional? 21 vezes 32. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Coloco o igualzinho. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Soma aqui. Eu tenho certeza que você já está fazendo aí. 2, 7, 6. Professor, chegou nesse resultado aí? 672. Memoriza. Memoriza aí para mim. 672. Professor, tem outra forma de eu multiplicar? Tem sim. É essa a curiosidade, uma das curiosidades que nós vamos apresentar para vocês hoje. 12 vezes 13, 156, memoriza aí. 21 vezes 32, 672. Memorizou esses dois resultados? Como é que funciona esse método chinês, professor? Bem bacana. Memorizou, não foi? Vamos lá, deixa eu apresentar o processo para vocês aqui. Olha só, queridos. 12 vezes 13, professor. 12 vezes 13. Como é que vai funcionar este famoso método chinês? Eu vou analisar os números, primeiramente, que estão envolvidos nessa multiplicação. Bacana? Eu tenho 12, eu tenho 13. Eu quero que você analise cada um dos algarismos que compõem esses números. O 12, ele é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 2. O 13 é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 3. O que é interessante nesse processo é que eu não preciso saber tabuada, eu só preciso saber contar. Então, peraí, professor, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Olha o número 12. Quem são os algarismos que compõem o número 12? Professor, o 12, ele é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 2. O que vai acontecer? O processo, o método, como você queira chamar chinês, ele diz pra gente que nós vamos fazer linhas, segmentos, retas, para cada um desses algarismos e na quantidade numérica desse algarismo. Como assim, professor? Olha para o número 12, professor. O 12 aqui ele é formado por esse 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linhazinha, professor. O 12, olha para o 12. Tá aqui, professor, 1, eu fiz uma linha. Agora você tem o 2 aqui, ó, professor. Tá vendo o 2? Pela lógica, se o 1 eu fiz uma linha, o 2 eu vou fazer quantas linhas? 2. Olha só o que foi que eu acabei de fazer aqui, gente. Eu escrevi o 12 com linhas. Aqui é o 1 e aqui é o 2. 1, uma linha, 2, duas linhas. Você entendeu? Deu para entender? Eu vou colocando a quantidade de linhas de acordo com os algarismos que compõem o número. Então, eu acabei de desenhar com linhas, desenhar o 12.
Bacana até aí? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Professor, tem agora o 13 ali, não é? Que processo, que operação que nós estamos realizando aqui? Qual é a operação que a gente está realizando? Não é multiplicação? Multiplicação, professor, qual é o símbolo? É um X, não é não? É um X? É, professor. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, sendo a multiplicação um X, eu vou também escrever o 13. Eu vou desenhar o 13 com linhas e vou fazer o 13 cruzando as linhas do 12, professor. Então, peraí. Eu tenho 13, não é, professor? O 13 é formado pelo algarismo 1. Então, eu vou fazer quantas linhas, professor? Eu vou fazer exatamente uma linha. Ah, professor, dá um espaçozinho na diagonal. E o 3 aqui, professor? O 3, eu vou fazer quantas linhas? 3. Tá aqui, professor. Essa aqui é o 1 e aqui é o 3. Professor, resuma para mim. Deixa eu ver se eu entendi direitinho aqui a minha situação. Eu vou limpar aqui a telinha e fazer de novo para você vir acompanhando comigo, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Pronto. 12 vezes 3. Vai lá. Analisa algarismo por algarismo. Não é o 12 primeiro? Professor, o senhor vai começar colocando uma linhazinha para cada algarismo. Aqui você tem o 1, não é, professor? Aqui você tem o 1. Eu vou fazer quantas linhas, professor? O senhor vai fazer uma linha. Bacana? Aí eu tenho agora, professor, o 2. Eu vou fazer quantas linhas? Dá um espaçozinho, 2. Tá aí, professor. Acho que deu para você entender. Aqui é o 1, aqui é o 2. Faz agora cruzando, professor. Cruzando. O 13, professor. Pega aqui. O 1 vai ser quantas linhas? Professor, 1. O 3 aqui vai ser quantas linhas, professor? Vai ser 3. Bacana? Eu acabei de desenhar a minha operação. Olha só que curiosidade, como é que eu vou chegar no resultado? Você fez agora há pouco comigo, não fez? Lembra do resultado? Olha só o que é que eu vou pedir que vocês façam agora. Você percebeu que essas linhas, elas estão se cruzando? Então, analisando, é para dar pausa mesmo? Beleza. Então, analisando de cima para baixo, da esquerda para a direita, procure verificar onde que essas linhas estão se cruzando. Professor, se cruzando? É sim. Vê só, eu consigo visualizar que elas se cruzam aqui, de cima para baixo, ó. Eu consigo visualizar que elas se cruzam aqui e eu consigo visualizar que elas se cruzam aqui. Os meninos estavam dizendo de manhã para mim, professor, que magia é essa? Que magia é essa? Olha só. O que é que eu quero que você que está acompanhando a nossa aula faça agora? Conta comigo em quantos pontos houve o cruzamento dessas retas. Você lembra do resultado, 12 vezes 3, não lembra? Conta comigo, naquele primeiro balãozinho, em quantos pontos eles se cruzaram? Professor, se cruzou em apenas um pontinho. Tá conseguindo acompanhar? Lá no meio, professor, em quantos pontos eles se cruzaram? Conta lá, ó. 1, 2, 3 em cima e 2 embaixo, professor. Dá 5 pontos, ó. Houve 5 intersecções, 5 cruzamentos. E lá no finalzinho, professor, eles se cruzaram em quantos pontos? Continua aí, ó. Professor, na nossa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, professor, deu 1, 5, 6. Você lembra quando foi que deu o resultado? Você lembra? Grande Nilton Mar, por gentileza aí, ó, professora Gislene, vê aí a questão desse aluno aí, ó. Vê o que é que faz aí direitinho. Olha, na situação aqui, dessa situação, professor, 12 vezes 3, você lembra do resultado lá? Ah, bacana, professor, 156. 156? Você viu que a obtenção desse produto se deu, querido, simplesmente contando os pontos de intersecção. Contando os pontos de intersecção. Ah, bacana, professor, 156. Vamos fazer outro exemplo? Olha só, vamos fazer outro exemplo aqui para ver se você entendeu mesmo. Qual foi aquele outro que nós colocamos para vocês multiplicar bem no iniciozinho? Professor, foi 21 vezes 32. 21 vezes 32. Se você pegou a ideia do processo chinês, que é a curiosidade que eu estou apresentando para vocês agora, nós vamos fazer uma linha para cada um dos algarismos. Uma linha para cada um dos algarismos. Mas a gente vai dar uma pausa rápida agora, para que vocês possam imaginar aí a situação. 1 minutinho e a gente volta já já. Pode ser? Até lá!
Olha a gente de volta, você pensou aí? Você imaginou? Como é que é esse processo tão curioso? Como é que os chineses pensaram em colocar algumas linhas lá e rapidamente chegar ao resultado, simplesmente contando os pontinhos de intersecção? Olha que curioso. Já fez? Deu certo? Vamos ver aqui então. O exemplo que nós colocamos para vocês agora foi o 21 vezes 32, que nós já havíamos feito inicialmente pelo processo tradicional. Você lembra quando foi que deu o resultado lá? Lembra, não é? Vamos lá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu não souber multiplicar direito, eu posso aplicar o método chinês? Pode? Lógico que sim. Só riscando linhas, professor, só riscando linha. Olha que curioso. Você está vendo o 21, professor? Tá, não tá, professor? Estou vendo aí o 21, professor. Beleza. Então, nesse 21, ele é formado pelo algarismo 2 e pelo algarismo 1. Então, para o 2, vou marcar aqui para você visualizar, aqui para o algarismo 2, eu vou fazer quantas linhas? Se você pegou a ideia da coisa. Não são 2 ali, professor? Então, eu faço 2 linhas. Aí tem o algarismo 1, professor. Vou fazer quantas linhas? Professor sempre coloca assim, inclinada, a reta é justamente porque elas vão ter que se cruzar. Pelo fato da operação matemática que está sendo realizada é a multiplicação, que é um X, é uma cruz, não é, professor? Então, na nossa situação aqui, ó, eu acabei de escrever o 21. Olha que interessante, não dá trabalho. Se você prestar atenção direitinho, eu estou analisando aqui o 21, ó. Coloquei 2 linhas, coloquei uma linha, tá aí o 21. Viu como é fácil? Ah, professor, então se fosse 32, eu fazia 3 linhas e depois 2 linhas? Isso. Se fosse 53, eu fazia 5 linhas, depois eu fazia 3 linhas. Não é fácil? Eu acho que você entendeu aí. Pera aí, professor, 2 e 1. O que eu faço agora? Eu estou multiplicando esse 21 com quem? Com o 32. Não é, professor? Então, o 32 aqui, ele é formado pelo algarismo 3, óbvio, né, professor? Vou fazer quantas linhas? 3, não é não? E também formado pelo algarismo 2. Dá um espaçozinho aí, professor, dá exatamente as 2 linhas. Acabei de desenhar aqui, ó, aqui o 3 e aqui o 2. Está aí o 32, professor. Qual que é o nosso trabalho agora, professor? Agora que eu escrevi o 21 e o 32, o nosso trabalho aqui é simplesmente verificar onde que essas retas estão se cruzando, onde que está acontecendo a intersecção desses pontos. Então, observa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu consigo visualizar que essas retas estão se cruzando neste ponto, nessa região, que eu coloquei aqui, ó, como se fosse um círculo, um destaque em verde. Analisando a parte central, eu percebo que elas estão se cruzando, a intersecção entre essas retas também nessa região, e lá na extremidade direita também a intersecção. Então, peraí, professor, 21 vezes 32, você memorizou o resultado que eu pedi para vocês? Memorizou ou não memorizou? Eu acho que você memorizou. Então, peraí, professor, conta comigo, vai lá, sai contando, tá acompanhando aí? Tá, tenho certeza que sim. Conta comigo aí o método chinês. Quantos pontinhos eu tenho lá, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. Caramba, vai dar certo mesmo. Conta no meio, professor. No meio eu vou ter quantas intersecções? Ó, tem 4 cruzamentos lá em cima, tem 3 embaixo. 4 com 3, 7. Caramba, não é que vai dar certo mesmo? E no finalzinho, há quantas intersecções? Quantos cruzamentos entre as retas? 2 cruzamentos, professor. Então, na nossa situação, já estou vendo galerinha chegando no resultado lá. Show de bola, Matheus. Olha só, nessa situação, 672, quanto que dá 21 vezes 32? 672. Cara, dá para fazer sempre desse jeito? Dá. Agora, lógico que se você tiver valores maiores, com 3 algarismos, óbvio que o seu desenho vai ficar bem grande. Então, o trabalho não vai ser o processo em si, e basicamente o tamanho do teu desenho. Gostaram do processo chinês? Bem interessante a multiplicação. Você que está se conectando agora, a nossa primeira aula, de boas-vindas a vocês. A gente trouxe algumas curiosidades matemáticas para estar apresentando aqui durante a nossa aula. Uma delas é esse método bem curioso, tá? Para obtermos o produto, para realizarmos a multiplicação entre 2 números. Professor, o que é que tem mais de curioso aí? Fração. Cara, você trabalha com fração? Com certeza.
Eu tenho certeza que você faz conta com fração. E o pessoal disse para mim que dá um pouco de trabalho ou não gosta, porque obrigatoriamente a gente tem que resolver esta soma ou esta subtração de frações tirando o MMC. E se eu disser para você que não precisa tirar o MMC, você acredita? Professor, dá para somar e subtrair frações sem a necessidade de tirar o MMC? Dá sim. Apresentei esse tópico até lá no comecinho, tá bom, do ano letivo. Mas como a gente tem agora uma gama nova de alunos, tá bom, eu decidi trazer novamente essa curiosidade para vocês. Professor, vamos criar aqui uma situação para que vocês entendam como é que funciona essa soma. Hoje vocês vão sair daqui. Quem tem dificuldade em operacionalizar com fração, hoje sai daqui sabendo somar e subtrair qualquer fração. Quer ver? Acompanha comigo aí. 1/2 mais 2/3. Ah, professor, mas essas frações estão pequenininhas. A ideia aqui é apresentar o processo. Você pode tentar fazer com qualquer soma de frações, com qualquer diferença de frações. Como é que nós aprendemos isso aqui lá no ensino fundamental? Você lembra? Lá no ensino fundamental, peraí, professor, o tio, não era? O tio dizia assim, olha, lembre bem e é obrigado, para você somar e subtrair frações, você é obrigado a tirar o MMC. Então vamos fazer pelo processo tradicional para a gente ver quanto é que dá o resultado para depois eu apresentar este processo fantástico aí, que é o método da borboleta. Vê só, vou traçar aqui, professor, para somar e subtrair frações, o tio, lá no ensino fundamental, disse que nós tirássemos o MMC. Como é que funcionava isso? A gente olha só para os numerozinhos que estão embaixo, para os denominadores. Tira o MMC primeiro, não é não? Quanto que dá o MMC de 2 e 3? Fez aí? Professor, dá pra fazer de cabeça aqui. 2 e 3, o MMC é 6, não é assim que a gente soma? Fica aí antenado para você entender o processo. Eu ainda não estou aplicando o método da borboleta, eu estou fazendo o processo tradicional para você entender já já o processo da borboleta. Peraí, professor. Lá na divisão, a gente pega o MMC, divide com o denominador e multiplica com o numerador. Não é assim que nós aprendemos? Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Então, 6 dividido com esse 2 aqui, professor, 6 dividido por 2 dá 3. Vezes o 1 daqui de cima dá 3. Mais. 6 dividido por 3, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Professor, essa soma de fração aqui, pelo processo tradicional, dá 7/6. Memorizou aí, ó? 7/6, não é? Agora, como é que eu posso fazer qualquer soma de frações sem a necessidade do MMC? Pensa aqui comigo, vou repetir a expressão aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte. Professor, aqui eu tenho 1/2 mais 2/3, eu vou desenhar uma borboleta hipotética aqui, tá bom? Vou começar desenhando as asas dessa borboleta. Presta atenção aí como é que vai ficar, olha só. Desenhei uma asa da borboleta, puxei a anteninha. Quem que ficou dentro dessa asa? Quem são os números que ficaram dentro dessa asa da borboleta aí? Você que está acompanhando a nossa aula. 1 e 3, está conseguindo visualizar? Vou desenhar a segunda asa da borboleta. Quem que ficou dentro da segunda asa da borboleta? 2 e 2. Olha como é que você vai fazer. Olha a curiosidade aqui, que é o processo da borboleta que eu trouxe para vocês. Bacana. Eu tenho uma soma, vale para soma e subtração de frações. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca pra gente no chat aí que a gente está acompanhando vocês, tá bom? Professor, eu tenho que na primeira asa, que é essa que está com a coloração verde, eu estou vendo 1 e o 3. Não é não? Eu estou vendo 1 e o 3. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você multiplique os números que estão dentro da mesma asa. Eu quero que você multiplique os números que estão dentro da mesma asa. Professor, 1 e 3, professor, 1 vezes 3 dá quanto? Dá 3. Pega a segunda asa, multiplica. 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Gostaram aí o que foi que eu fiz até agora? 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. O que é que eu vou fazer com esse 3 e com este 4? É só você olhar a operação matemática que está sendo proposta com essas frações na realidade. Eu estou somando-as
correto? Ah, professor, então eu multiplico as asas, se as frações estiverem somando, eu somo esses números. Se as frações estiverem subtraindo, eu subtraio esses números. Então, na nossa situação aqui, vai ficar 3 mais 4 dá 7. Eu já achei o número de cima, eu já achei o numerador dessa soma entre essas frações. Professor, e para achar a parte de baixo? Para achar a parte de baixo, eu simplesmente olho só para os números de baixo. E faço o que com eles? Multiplica. Quem são os dois numerozinhos de baixo? Quem são os nossos denominadores? É o 2 e o 3? Professor, 2 vezes 3 dá 6. Se eu disser para vocês que acabou, vocês acreditam? Quanto que dá 1/2 mais 2/3 pelo processo da borboleta? Professor, dá exatamente 7/6, que nós já havíamos encontrado aqui, ó, anteriormente, o 7 da parte de cima e o 6 da parte de baixo. Gostaram? Não é bem interessante este processo? Tiramos MMC aqui? Não. Multiplica-se as asas e depois faz o quê? Soma ou subtrai, dependendo da questão. E a parte de baixo multiplica os denominadores. Bem simples. Vou fazer outro exemplo com vocês. Acompanha comigo. E se fosse subtração, professor? E se fosse subtração? Como é que eu faço? Pelo processo tradicional, eu tinha que tirar o MMC de 4 e 3. Quanto que é, gente? Você que está acompanhando a aula aí, quanto que é o MMC de 4 e 3? Você vai dizer, professor, tirei aqui. O MMC de 4 e 3 é 12. Então, vamos fazer aqui primeiro pelo processo tradicional. O que é que eu faço? Divide o MMC pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Não é assim que a gente faz? 12 dividido por 4 dá 3, vezes esse 3 de cima dá 9. Aqui é menos, né, professor? 12 dividido por esse 3 de baixo dá 4, vezes o de cima dá 4. Realizando esta operação de subtração, 9 menos 4 dá 5 sobre 12. Aqui é o método tradicional. Vamos para o processo da borboleta, para facilitar a sua vida de hoje para frente? Olha só, professor, como é que eu subtraio essas frações aqui? Não precisa perder tempo. Coloca aí o desenho da borboleta. Desenha a primeira asa. Desenhei, professor. Desenha a segunda asa. Desenhei. Isso aí, obviamente, tu não vai precisar desenhar. É só você entender que você vai ter que multiplicar os números que estão dentro da mesma asa. Então, na primeira asa, que é a asinha verde, volta lá, professor. Quem ficou dentro da primeira asa? Olha só, é os 3, 3 e 3, correto? Quem que ficou dentro da segunda asa? 4 e 1. O que é que eu faço com os números que estão dentro da mesma asa? Multiplica, professor. 3 vezes 3, professor, dá 9. 4 vezes 1 da segunda asa dá 4. O que que eu vou fazer com esse 9? O que que eu vou fazer com esse 4? É só você olhar a operação aí, ó. Essas frações, elas estavam somando ou subtraindo? Essa aí é subtraindo. Então, eu vou fazer 9 menos 4, que dá 5. Já encontrei o numerador da minha operação. Agora, para achar a parte de baixo, eu olho só para os números de baixo, professor, que é o 4 e o 3. Faço o que com eles novamente? Eu multiplico. 4 vezes 3 dá 12. Quanto que vocês acham que dá essa diferença entre frações? Cara, deu 5 em cima, 12 embaixo, professor. A diferença entre essas frações dá o 5 sobre 12. Gostaram? Bacana, não é não, o processo? Caramba, professor. Toda vez que eu quiser somar ou subtrair frações, eu posso me utilizar do método da borboleta? Pode sim. É só você lembrar que você vai multiplicar as asas, os resultados que vocês encontrarem pelo produto dessas asas, pela multiplicação dessas asas, você vai somar ou subtrair, e a parte de baixo é simplesmente multiplicar os dois denominadores. Você vai estar ali com a tua fração. Professor, diga uma coisa para mim, e se fossem 3 frações? Como é que eu faria? Olha, o processo da borboleta, ele é indicado para a soma de 2 frações. Mas se tiver 3, 4, como é que eu faço? Você faz de 2 em 2. Se você tivesse 3 frações, aplica o método da borboleta nas 2 primeiras frações, acha o resultado e operacionaliza com a terceira fração, aplicando novamente o processo da borboleta. De tanto você treinar, você vai perceber que dá para você realizar de cabeça quaisquer somas e subtrações de frações. É só você treinar um pouquinho. Como é que eu estou de tempo? Deixa eu ver aqui. Ok.
Nossa aula agora eu me perdi. Grande Newton Mar, é até 7 quanto nossa aula? Confirma para mim. 7h20, não é isso? 7h20, dá certo. Vamos lá então. Professor, dá de trabalhar um pouquinho com raiz. Só que não vai dar de eu finalizar o método prático. Vocês gostam de raiz quadrada? Sabem tirar uma raiz quadrada de forma correta, rápida e prática? Se eu disser para vocês que tem um processo também bem bacana para o cálculo dessa raiz, vocês acreditam? Não, pois tem sim. Eu vou começar, mas eu vou deixar essa da raiz, eu tenho que mostrar para vocês, tá bom? Então, na próxima aula, antes de eu começar o assunto novo, eu vou ficar devendo essa parte para vocês, tá bom? Para a gente finalizar, porque eu preciso de raiz, gente, ó, para a matemática toda. Mas eu vou pedir uma coisinha para vocês. Quem são aquelas raízes quadradas fundamentais? Você sabe todas de cabeça? Se você souber, eu lhe digo com sinceridade, você pode colocar qualquer raiz quadrada exata que dá para fazer de cabeça, com cálculozinho bem simples mesmo, sem ser o tradicional. Vamos começar aqui, dentro do tempo? Olha só, eu vou apresentar para vocês, não vai dar tempo hoje, mas não se preocupe. Próxima aula eu vou ficar devendo, eu vou concluir. Mas já vou dar o pontapé inicial aqui para facilitar a sua vida na hora de calcular qualquer raiz. Qualquer raiz, pode ter certeza que dá para calcular. Peça aqui comigo, professor, essas raízes aqui que estão aí na telinha são as raízes mais comuns. Como é que a gente tira uma raiz quadrada pelo processo tradicional? A gente diz que o valor de uma raiz a gente tem que pensar no número que multiplicado por ele mesmo deu o númerozinho de dentro aí. Não é assim? É mais ou menos isso, professor, é mais ou menos isso. Então, peraí, raiz de 1, quanto que é? Ah, professor, essa aqui está tranquilo. Raiz de 1, professor, é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Só por que a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Opa, muito obrigado, grande Samara. Seja bem-vindo à nossa aula. Olha só. Raiz de 16, professor, é 4. Raiz de 25 é 5. Já deu até para você perceber que é uma sequência aí, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que é a raiz de 36? É 6. Raiz de 49 é 7. Professor, por que a raiz de 49 é 7 mesmo? Porque 7 vezes 7 é 49. Continua, professor. Raiz de 64 é 8. Raiz de 81 é 9. Raiz de 100 é 10. Pronto. Se você souber, você está vendo essas que eu acabei de completar para vocês? Se você souber essas raízes aqui, você calcula qualquer outro valor que eu colocar para você. Qualquer outro, professor, qualquer outro. Até aqueles grandão, professor, aqueles números gigantescos para tirar uma raiz, que a gente morre de fazer conta, você calcula. Somente com esses aqui, tá bom? Professor, vou começar com aquele 144. Deixa eu te recordar como que é o processo tradicional. Eu sei que vocês já sabem quanto que é aquela raiz de 144. Só que tem um processo simples. Eu vou mostrar o processo que é utilizado pela grande maioria dos alunos inicialmente. Pensa aqui comigo. Raiz de 144. Eu podia pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144. Chegou no 12, não foi? Perfeito. Mas vamos supor que eu não sei quanto que é a raiz de 144. Eu tenho um número bem grande lá e eu não sei qual que é o processo tradicional para a obtenção de uma raiz quadrada. E não só raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. É o processo que nós chamamos de decomposição em fatores primos. Como é que funciona isso, professor? Aqui ainda não é o método prático, tá bom? Aqui ainda não é o método prático. Então preste atenção. Professor, o método tradicional diz que se eu não sei de cabeça uma raiz quadrada, a gente vai primeiro fazer o que nós chamamos de decomposição em fatores primos. Os meninos, na hora que vem o tracinho, dizem assim, professor, você vai tirar o MMC? Não, porque isso é um número aí. Aí lembra, o que a gente faz aqui? Professor, começa a dividir por 2, dá 72. Por 2, professor, dá 36. Por 2, 18. Por 2, dá 9. Agora não dá mais por 2, vai pro próximo primo. Por 3 dá 3, por 3 dá 1, não é isso, professor? Isso. Aí o que é que a gente faz aqui? A gente vai escrever esse 144 na forma fatorada. O que é forma fatorada? Forma de potência. Você vai contar quantas vezes o 2 apareceu aí, ó.
O 2, opa, eu fiz foi apagar? Não acredito, te juro. Fiz foi apagar, trisquei no botãozinho errado aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vai fechar, vou ver se eu faço rápido aqui. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Mil perdões. Aqui trisquei sem querer no botãozinho apaga. Ele foi apagar, professor. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz a decomposição, vou fazer rapidinho aqui de novo, que você acompanhou. Por 2, professor, dá 72, por 2 dá 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí estava neste ponto. Escrever na forma fatorada, agora vai dar certo. Quantas vezes eu estou vendo 2 aqui? 1, 2, 3, 4. Não é, professor? Como é que eu escrevo este 2 aí na forma fatorada? Ele apareceu quantas vezes? Professor, ele apareceu 4 vezes. Então, na forma de potência, é 2 elevado a 4. E o 3, professor, apareceu quantas vezes? 2 vezes, não foi não? Professor, então vai ser vezes 3 elevado a 2. Esse aqui é o processo tradicional. Esse aqui é o processo que, se você abrir o seu livro do EJA aí, tá? Você vai achar esse processo. Ah, professor, então aquele 144 lá, escrito na forma de potência, que nós chamamos de forma fatorada, é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Aí o que eu faço? Professor, a raiz de 144 é a mesma coisa que a raiz de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Dá um pouquinho de trabalho aqui, não dá, professor? Dá sim. Agora, como é que a gente faz para tirar a raiz, professor? Você vai pegar os expoentes e dividir pelo númerozinho que fica bem aqui, queridos, que é o chamado índice do radical. Você vai dividir por esse número que é chamado. Professor, mas eu não estou vendo nenhum número. Quando a gente não vê número nenhum, é porque o númerozinho que fica aqui é 2. Perfeito? Olha só. Quanto que vai dar aqui a raiz desse 2 elevado a 4? Vai dar 2 elevado a alguma coisa. Vai sair da raiz quanto? Se você pegar o expoente desse 2, que é 4, e dividir pelo índice do radical, 4 dividido pelo índice, 4 dividido por 2, vai para fora da raiz 2 elevado a 2. Vezes, professor, 3. Se eu pegar o expoente do 3 e dividir pelo índice do radical, dá 1, não é, professor? Vai para fora aqui 1. Então, 2 elevado a 2 dá 4, 3 elevado a 1 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. Este processo é o tradicional e ele serve para você calcular qualquer raiz, seja ela quadrada, seja ela cúbica. Professor, esse é o método prático? Não, senhor. Eu vou ficar devendo para vocês, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer ao iniciar a aula próxima semana. Então, eu gostaria de contar com a presença de vocês, porque o ano letivo que a gente vai desenvolver vai ser um ano letivo fantástico, cheio de curiosidades, onde a gente vai tentar apresentar essa matemática para vocês com uma roupagem nova. Pode ter certeza que coisas que vocês nunca viram, vocês vão estar aprendendo, vão estar desenvolvendo e vão entender a aplicação dentro de vários conteúdos da matemática que vocês julgam, às vezes julgam, acho que nem todo mundo, julgam ser super difícil. Então vou contar com a participação de vocês, estou aqui no caso hoje é quarta-feira, olha, estou perdido aqui no tempo. Todas as quartas-feiras eu vou estar contando com a sua participação. Já está o professor, acho que é o professor Laudo agora. O professor Laudo vai dar agora uma aula de inglês. É o professor Laudo que está aí? Vai já chegar, meus amores. Desejar a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Estou contando com a sua participação próxima semana. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, galerinha.